Você vai ver nessa edição, veja como ficou o acordo judicial da Coplantil. Lair de Matos entrevista o vereador Ivan Duarte. Saiba mais sobre o atendimento no sindicato. No quadro cultural, conheça o grupo Barrio Sur. Mais uma dica de filme, Ciclovidas. Essas informações você confere no programa Nossa Luta de hoje. Boa noite. Eu sou Rovanir Ribeiro e esse é o programa Nossa Luta do Sindicato da Alimentação de Pelotas. O sindicato formalizou um acordo judicial em processo movido contra a Coplantil. Acompanhe. Atendendo uma demanda dos trabalhadores da Coplantil, em dezembro de 2012, o Sindicato da Alimentação entrou com uma ação trabalhista questionando o pagamento do adicional de insalubridade. Como é de praxe nesse tipo de processo, a Justiça determinou que um perito fosse fazer uma análise técnica dos setores, comparar com os EPIs recebidos e, por fim, dar um laudo que acabou contemplando 114 trabalhadores. Há poucos dias atrás, o sindicato formalizou um acordo com a Coplantil, onde esses 114 trabalhadores irão receber R$ 176.033, pagos de forma parcelada. O início do pagamento da primeira parcela iniciou agora no início do mês de julho. Então, se o trabalhador esteve na Coplantil no período de dezembro de 2012, convém entrar em contato com o sindicato para verificar se o seu nome consta entre os beneficiários desse processo que cobrava o adicional de insalubridade. Conheça agora o grupo Barrio Sur, grupo musical que se dedica a gêneros da América Latina. Os músicos serão anfitriões no projeto Dandô, circuito Dércio Marques. Confira. O grupo Barrio Sur foi formado em novembro do ano passado, 2013, por alguns amigos que foram se conhecendo aos poucos, começando pelo Héctor Rojas, que é um chileno que vive no Brasil já há 10 anos, se não mais, que já tocava com o Douglas e com o Cristiano. Através de um grande amigo nosso, Frederico Bescoff, e dos encontros na casa dele, os churrascos e as cantorias, a gente acabou se conhecendo e conhecendo o trabalho um do outro, até que então eu fui convidado, ao mesmo tempo que me convidei, para integrar o novo trabalho do Héctor, que estaria gravando o disco. E logo após a mim, o Átila também se juntou, então a gente formou, foi para o estúdio, gravou o disco, entre novembro e dezembro de 2013. E mais recentemente agora tivemos o José Everton na percussão, adicionando ao grupo. E essa é a nossa história, resumidamente. Bom, tivemos esse convite para participar, para ser o anfitrião do projeto Dandô, Circuito de Música Dércio Marques, que pretende popularizar o acesso de vários músicos que não estão no circuito comercial de música, digamos assim. Então nós iremos receber aqui, ser os anfitriões de algo que o circuito vai começar a passar aí por Pelotas, porque até então ele estava passando por Pelotas, mas rumo a Pedro Osório, rumo a Rio Grande, rumo a outras cidades, inclusive próximas de Pelotas. Então, nós recebemos esse convite para poder receber e organizar a passada de grandes músicos brasileiros que não estão nesse circuito comercial de música. Olha, Dércio Marques, além do seu mineirismo, o Dércio Marques é de Minas, também cantou em espanhol, também tocou charango, também tocou outros instrumentos latinos, viajou pela América Latina, absorveu bastante a musicalidade da América Latina e continuou compondo a sua música, compôs inclusive música infantil dentro de escolas, junto com Dorothy Marques. Então tem toda essa relação muito próxima que o grupo também se propõe, e a partir do seu falecimento no ano de 2012, a partir disso, para também manter viva toda a sua raiz, tudo que disseminou pelo Brasil e também pela América Latina, a partir disso surge esse circuito Dandô, circuito de música Dércio Marques. Dia 1º de agosto estaremos recebendo no projeto Dandô a cantora e compositora Ana Paula da Silva. Para esse dia gostaríamos de convidar a todos e a todas a comparecer às 7 horas, às 19 horas e 15 minutos no Sindicato da Alimentação, onde será realizado o projeto.
tantos años y Mañungo no murió. Caramba, esa friolera, qué sustos que me causó. Ya pasan tantos años y Mañungo no murió. Caramba, esa friolera, qué sustos que me causó. Yo lo maté a Mañungo del corazón. O presidente do sindicato, Lair de Matos, entrevista o vereador Ivan Duarte. Eles conversaram sobre o momento atual político e conjuntural em que vive a cidade. No programa Nossa Luta de hoje, houve o vereador do Partido dos Trabalhadores, Ivan Duarte. Vereador, a partir do que fez, das ações e do que deixou de fazer, é possível caracterizar politicamente o atual governo municipal? Acho que sim. Primeiro que é um governo de continuidade dos dois governos anteriores. Dá para dizer que essa equipe de governo, esse jeito de governar, as ações, né, aquilo que fazem e o que não fazem já vem há 10 anos. Se a gente olhar a última eleição para o governo Fetter, para o governo Eduardo Leite, né, 80% mais ou menos do primeiro escalão se manteve. Né? Nos escalões menores, esse índice é maior ainda. Né? A principal estrutura de captação de recursos, né, que é a UGP, um órgão criado no governo Fetter, Unidade Gestora de Projetos, que é onde entra todas essas verbas que vêm de Brasília, que vêm de Banco Mundial, que vêm desses PAC, né, esses programas federais e alguns com participação do governo do Estado, elas continuam na mesma estrutura, com a mesma pessoa, com o mesmo pessoal. Né? Eles não mudaram praticamente nada, assim, não tem uma iniciativa que diga assim, não, está diferente. Então, as ações que existem agora, que estão aí no governo do Leite, o que é? Estacionamento rotativo, começou no governo passado. Retirar os trailers, começou no governo passado. Tirar os camelôs do centro, começou no governo passado. E o resto é anúncio. Anúncio de UPA, anúncio de obras na Zona Norte, anúncio de um polo tecnológico, mas não tem ruptura nenhuma do governo passado para esse. Um dos assuntos mais falados ultimamente se refere ao SANEP. Primeiro, em função de um comentário de que iria para a Câmara uma proposta de criação da taxa do lixo, em função de grave crise que estaria vivendo o SANEP. E recentemente pela greve dos trabalhadores que ainda continua. Como tu está vendo hoje a situação do SANEP e dos funcionários? O SANEP, em 84, o SANEP se chamava SAI e era uma estrutura muito forte, muito sólida, que arrecadava muito, tinha um serviço de excelência, salários altos e tal. Aí teve uma greve de lixeiros na época, que eram da prefeitura, que era o serviço de limpeza urbana, e o prefeito da época, em 84, passou para o SANEP. Só que passou o serviço e não passou uma arrecadação a mais para cobrir esse serviço. Depois, o SANEP ainda pegou a limpeza da drenagem urbana, das valetas essas da água da chuva. Né? Então, o SANEP hoje faz água, esgoto
drenagem urbana e mais a coleta, o transporte e a destinação final do lixo. Tudo isso é pago pelo SANEP. Resultado, para resumir, é que o lixo está comendo hoje, ou vai chegar, hoje passa de 30%, vai chegar ao final do ano mais ou menos com 37%, 38% do que arrecada o SANEP. Mas não é cobrado lixo. As pessoas pagam água e esgoto, né? E acaba que o SANEP tem que custear um serviço que cresce cada vez mais, né? E falta coragem para o governo de dizer, olha, vão ter que, a não ser que eles estão tendo coragem de fazer duas coisas. Eles ao mesmo tempo aumentam a estrutura do SANEP com essas verbas que vêm de Brasília, estação de tratamento de esgoto, estação de tratamento de água, e outros serviços, né, que eles estão estruturando. Uma estrutura enorme vai ficar o SANEP, mas sem nenhuma condição de investir no cano que tem que trocar, no caminhão que estragou, na ampliação da rede que vem lá do Sinote e já estourou e tem que fazer outra, né? Porque é muita água para atender uma cidade que cresceu. Quer dizer, nada disso o SANEP tem condições. Sobra 20% do SANEP hoje de tirar a folha de pessoal, que sobe só em 10 anos, Laíra. Subiu a folha de pagamento do SANEP e a receita 2,3%. E o lixo subiu 6 vezes. Então, ou a prefeitura, esse governo, prepara o SANEP para uma privatização, e a empresa que vai pegar uma monstruosa máquina, né, e vai implantar o seu jeito privado de arrecadar, ou é isso, ou então é falta de coragem, porque o prefeito anuncia a taxa do lixo, daqui a pouco ele reúne a imprensa para dizer que não quer mais taxa do lixo. O SANEP, para mim, é o exemplo mais vivo de como atua esse governo, né? Ou é um governo muito neoliberal, que está prevendo passar isso tudo para a iniciativa privada, naquele discurso que o setor público tem que se diminuir a sua força na sociedade, ou então ele não tem coragem de melhorar essa máquina que está aí. A situação dos funcionários é crítica, estão em greve há 2 meses e a prefeitura, o SANEP, a prefeitura, né, já que, né, a autarquia, no fim, como o diretor da autarquia é nomeado pelo prefeito, não tem negociado com os trabalhadores. O SANEP, como eu falei, era uma estrutura muito grande, muito forte, né? Os salários eram muito bons, eram oásis em termos de salariais no município de Pelotas, o SANEP. Hoje o SANEP tem 826 funcionários, divididos por níveis, né? Que ganham, 3 níveis já ganham abaixo do salário mínimo. Já tem que complementar para chegar ao mínimo, né? E a queda de salário deles é brutal, é muito grande, né? E eles, na verdade, é que estão custeando esse serviço do lixo. Esse dinheiro que falta para atualizar o salário deles, né, que gente que ganhava bem uns anos atrás, que está indo, e na falta de investimento. Não tem dinheiro para investir a cidade. Não tem dinheiro para investir. E esse quadro tende a alguma mudança, né? Há algum esforço da prefeitura, porque há uma queixa generalizada na cidade das pessoas da falta da prestação do serviço da prefeitura, seja nas coisas mais elementares, comezinhas como o buraco da rua, né? Sem falar em saúde e outros problemas na educação, em todas as áreas que a prefeitura atua, há deficiência. Há alguma perspectiva de melhora desse quadro? Não, honestamente eu não vejo. Por quê? Porque a folha de pagamento ela está no limite, né? A arrecadação é muito baixa e a gente não vê iniciativas para melhorar essa arrecadação. Não se enxerga em Pelotas um incremento da economia, assim, algo que vá, por exemplo, o reflexo de Rio Grande vai chegar aqui, a gente não enxerga isso, não é anunciado isso, né? Esse boom econômico que teve Rio Grande, que vai aumentar a arrecadação e, portanto, uma parte a gente vai poder transformar em melhoria da máquina, estruturar melhor a máquina. Então a prefeitura tem um funcionalismo extremamente mal remunerado, desmotivado, em termos de educação, em termos de saúde, serviços básicos como a limpeza pública, os bueiros, os buracos das ruas, as rotas de transporte, a gente não enxerga por conta de que a máquina toda não vai melhorar. Eu não consigo, né? Tomara que eu esteja errado,
mas eu acho que nós vamos chegar até o final desse governo, pelo menos, com a possibilidade de lá no fim eles tentarem uma grande maquiagem de asfalto para tentar renovar o mandato. Mas uma UPA das 3 daquelas que foram anunciadas talvez saia até o final do governo, que vai melhorar um pouquinho a questão da saúde, porque... Aquela lá perto da... ali no prolongamento da Bento Gonçalves? Aquela ali, que poderá sair das 3 anunciadas, né? Aquela poderá sair porque já está mais adiantada, as outras eu não vejo mais condições de 2 anos de fazer, né? Na educação, por exemplo, eu não vejo, eles contrataram essa consultoria por 2 milhões e a Justiça conseguiu barrar, porque nem especializados em educação eles eram, né? Eles são. Não existe construção de escolas, melhoria da parte estrutural, as condições salariais não se enxergam, né? As greves do funcionalismo elas se repetem e são derrotadas e não há uma resposta do município. Então, assim, a perspectiva é muito ruim. É um governo que me parece fraco, né, no sentido assim de reunir as forças, de ganhar confiança da população. Não aparece isso, parece que enfraquece dia a dia. É um governo de continuidade. Tem comentários de que essa abertura às PPPs, às privatizações, às terceirizações norteia a prefeitura. Então, eu não vou me surpreender se começar a aparecer setores onde eles vão tentar entregar. Por exemplo, quando eu falo em privatizar o SANEP, não precisa ser vender o SANEP. Basta, por exemplo, que alguns serviços sejam terceirizados. Por exemplo, a cobrança da água vai ficar com a empresa X, vamos fazer uma licitação. Terceiriza um setor. A distribuição da água vai para uma outra empresa. Porque o SANEP não é uma empresa que faça um serviço, não, ele tem que coletar água, ele tem que tratar água, ele tem que distribuir água, depois ele tem que cobrar água, ele tem que coletar esgoto, ele tem que tratar esgoto. Então, por exemplo, no Laranjal ali, só para dar um exemplo de tudo que eu falei em relação ao SANEP, né, essas estruturas enormes construídas e que não tem dinheiro para fazer a ligação com o nosso cotidiano, né, mas elas estão ali. No Valverde, quem entra no Laranjal e dobra de novo à esquerda, como se fosse voltar para a cidade, tem uma estação de tratamento que foi pensada para abastecer todo o Laranjal, todo o Barro Duro e mais a Z3. Não abastece 5% de toda essa área. Está vendendo serviço para Rio Grande, para a Engevix, uma empresa que traz caminhões para tratar o esgoto aqui, né? Por que não vender o esgoto? Por exemplo, não estou dizendo que existe esse plano, mas se isso acontecer, está nessa visão que eles têm, que é de não investir na melhoria da máquina pública. Mas o processo do lixo já é dessa natureza, porque ao invés da prefeitura construir um aterro sanitário, ela arrenda um espaço. Como é que funciona essa situação do... É com a prefeitura de Candiota, o tratamento é com a prefeitura. A prefeitura, a de Pelotas, ela paga uma empresa para coletar o lixo, para fazer a arrecadação do lixo, né, o lixo sólido, tanto o reciclado quanto o lixo orgânico, né, esse que a gente põe na rua. Tem uma empresa que coleta, vai lá para uma estação de transbordo, lá uma outra empresa é paga para transportar para Candiota, lá em Candiota se paga para ter a destinação final para a prefeitura de Candiota. Aí é uma espécie, não chega a ser um consórcio, é uma prefeitura que se estruturou e que faz serviço para as outras. A CPI da Fernando Osório foi concluída e que deu? Não foi concluída ainda, mas já está no seu final, né? Aí eu acho que a CPI da Fernando Osório, ela é uma CPI que praticamente estava pronta, né? Por quê? Porque já está na justiça uma briga entre uma empresa que foi acusada de executar mal um projeto, tá? E uma prefeitura que está sendo acusada de fazer um projeto errado, né? Qual foi a vantagem da gente fazer uma CPI? A gente pôde esmiuçar isso e apareceu uma terceira situação. Então, existe por um lado uma empresa que diz o seguinte: olha, o projeto que a prefeitura me deu para executar estava errado. A prefeitura diz: não, eu fiz o projeto certo, eles que executaram mal. Apareceu uma terceira situação que é: áreas foram feitas sem projeto. A prefeitura, para estender mais, usou um projeto meio que padrão para qualquer lugar, onde tinha que botar 5 centímetros, colocou 2, para fazer mais, para fazer alargamento de coisa. E deu no que deu, né? Tem trechos ali que esfarelou o asfalto, né? Então,
comprometeu a obra inteira. Nós ouvimos lá ex-prefeito Fetter Júnior, ouvimos o dono da empresa, do consórcio, né, da empresa pelotense, que chegou a se emocionar e chorar lá na CPI e tal. Vamos tentar fazer uma cariação entre os responsáveis técnicos de um e outro lado, porque eles se acusam mutuamente, né? Enquanto isso, a população é que tem um asfalto de péssima qualidade. Claro que a prefeitura tentou diminuir a importância e o tamanho de onde deu errado. Deu quase tudo certo, só num trechinho que deu errado, né? Mas em engenharia a gente sabe que um cálculo errado, a gente em Belo Horizonte, a gente viu lá, caiu lá, despencou um viaduto inteiro em plena Copa do Mundo. Por quê? Porque foi 1% que erraram os cálculos. Não pode, né? Não pode errar numa coisa dessa. Então assim, ó, existe uma briga na justiça entre a prefeitura que diz: nós fizemos o projeto correto, a empresa que executou mal. A empresa diz: não, vocês nos deram o projeto todo errado, nós temos prova. Na hora de confrontar onde é que deu errado, nós descobrimos que tem uma terceira situação. A parte que foi toda feita errada não está nem aqui nem ali. A prefeitura simplesmente mandou fazer uma espécie de projeto padrão, como se o asfalto que tu ponha numa região baixa e sem base é o mesmo que tu põe numa região alta e com uma base bem feita. Eles mandaram fazer o mesmo, toca a ficha, isso tem escrito lá, né? Então eu acho que a gente deu uma pequena contribuição para discutir mais isso, que entra na justiça às vezes com um resumo, né, de advogados e coisa, né, e vai na defesa de pontos. A CPI, eu acho que cumpriu esse papel, ela vai levar elementos a mais para o Ministério Público agora para poder incriminar quem dê direito. Nós ouvimos o vereador Ivan Duarte, do Partido dos Trabalhadores. A diretora do sindicato, Adelina Macedo, fala como o sócio pode usufruir dos serviços prestados na área médica e odontológica pelo Sindicato da Alimentação. Confira. O sindicato funciona atendimento geral das 8 da manhã até as 11h30 e das 13h30 até as 20 horas. O atendimento médico, os horários de manhã é às quartas-feiras, a partir das 10h30. De tarde, segunda e quinta, a partir das 15 horas. E diariamente, à noite, às 18h30. A dentista, de manhã, quarta-feira, a partir das 9h. À tarde, segunda, terça, quinta e sexta, a partir das 14 horas. E à noite, às 18 horas, diariamente. Nós temos também atendimento médico no Jardim América, na subsede Jardim América, que são terças e quinta, a partir das 11 horas. Morro Redondo tem dentista, todo sábado, a partir das 9 da manhã, que é por ordem de chegada, são atendimento de 6 fichas aos sábados. Em Canguçu nós temos atendimento para todos os associados dependentes também, que é a doutora Camila e a doutora Lívia. Para ser atendido é ligar para o telefone 3252-2866 e marcar a consulta. A marcação de consultas aqui na sede em Pelotas diariamente, a partir das 8 da manhã, liga e marca para o mesmo dia, tanto o médico quanto o dentista. Se beneficia dos convênios que o sindicato tem com os profissionais, são vários profissionais da área da medicina e da área odontológica também. A nossa sede fica na Rua Almirante Barroso, 3124. Todo trabalhador tem direito a esses benefícios, só tem que vir fazer a sua ficha de inscrição e a carteirinha de sócio. O documentário Ciclovida conta a história de um grupo de pequenos agricultores cearenses que atravessaram a América do Sul pedalando por mais de 10 mil quilômetros na campanha de resgate das sementes naturais. Então ele diz: quer dominar o mundo? Domine a terra e as sementes.
tá faltando essa bicicleta? Essa bicicleta só falta o que não tem e só tem o que não falta. Agora, mãos à obra, né? Começamos a perceber que a relação com a terra estava muito distante do que a gente tinha sonhado. Vivemos a realidade dos trabalhadores sem terra, vivemos a realidade de assentamento, passamos por ocupação porque também nos foi empurrado para a zona urbana, voltamos para o campo. A reprodução desse sistema de mercadoria. Sabe que estamos hoje a perigo, todo o planeta, é o aquecimento global, é o desaparecimento das sementes. Veja esse e outros programas acessando o site do Sindicato da Alimentação, ou então no YouTube, coloque lá nossaluta1.tv. Nós voltamos semana que vem, uma boa noite a todos e a todas e até lá.